Abra sua Bíblia comigo na carta de 1 Pedro, capítulo 1. Se você encontrou, diga amém. E tendo 22 da carta de Pedro, e tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Nós vamos meditar nesse texto, queridos, e falarmos de valores cristãos que estão muitas das vezes sendo esquecidos. O apóstolo Pedro escreve esta carta, ou esta carta é dirigida aos irmãos que estavam na dispersão por causa da perseguição. Perseguição essa que fez a igreja se dissipar. Os irmãos tiveram que fugir realmente. Os irmãos tiveram que sair da onde eles estavam morando, se espalhar pelo mundo de então, porque a perseguição era severa e quando era encontrado um cristão, ele era fatalmente, brutalmente assassinado, machucado, exterminado, porque o Império Romano endeusava os seus imperadores e chegou num período que os imperadores realmente começaram a achar-se deuses e eles queriam ser adorados, eles queriam ser ovacionados. E era nesse momento que os cristãos faziam diferenciação, porque antigamente, hoje e para sempre, todo bom cristão, todo crente em Jesus, ele só vai se curvar diante de um só Senhor, a saber, Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Então a perseguição eclodiu-se. E a igreja foi dividida, cada um saiu correndo, deixou casa para trás, escola para trás, foi embora naquela correria para salvar a própria vida. E o que acontece? Esses irmãos estão escondidos, com medo, aflitos em qualquer lugar do mundo de então, e a igreja foi sendo formada em lugares escondidos, secretos, e foi assim o nascedouro inicial da nossa igreja. E Pedro direciona essa carta para esses irmãos, porque haja visto, irmãos, que na hora da dificuldade, na hora da angústia, pensa aqui comigo, nós estamos diante de uma igreja bem informada, está tudo bonitinho, nós temos um canal no YouTube, tem internet, transmite em casa, nós temos poltronas confortáveis, os irmãos vêm, se assentam, tem água, tem banheiro, o pastor está sempre abraçando os irmãos, aconselhando, tem sempre alguém pronto a ajudar, e mesmo assim nós encontramos muita dificuldade, os crentes encontram muita dificuldade de servir a Jesus hoje. Agora imagine comigo se acontecesse uma perseguição a nível de governo no Brasil e dissesse, agora não se pode ter mais culto. Vamos acabar com as igrejas, vamos prender os pastores, os obreiros, quem mencionar a Bíblia vai ser preso. E a perseguição se alastra, de modo que as igrejas vão ter que se dissipar e cada família vai ter que ir para sua casa. Perceba esse grau de dificuldade.
A igreja do primeiro século, ela não tinha nem sido estabelecida ainda direito, e já estava uma perseguição, e não era uma perseguição tão simples, era uma perseguição sangrenta, machucavam-se, matavam-se, exterminavam-se. Então os irmãos estão dispersos no mundo antigo, e os irmãos estão carentes, os irmãos estão sofrendo, os irmãos estão sentindo o peso de carregar o nome de Jesus. Então Pedro escreve essa carta para esses irmãos que estão dispersos, esses irmãos que estão espalhados. E a carta que Pedro vai anunciar à igreja é uma carta que vai evocar pilares da nossa fé. Por quê, irmãos? Pensa aqui comigo. Se você está passando uma luta muito grande, se você não tem condições financeiras de comer filé mignon, carne, frango, você vai pelo menos comer o arroz com feijão, você vai buscar essa intenção, é ou não é? Você vai pelo menos o arroz e feijão eu vou garantir para minha casa. Pelo menos o básico eu vou garantir. E o que Pedro está fazendo aqui é justamente isso. Os irmãos estão espalhados na perseguição, não tem igreja, não tem ministério de louvor, não tem ministro no altar, não tem pastor para visitar, não tem ninguém para abraçar. Então eu vou mandar uma carta com os pilares da fé. Eu vou mandar uma carta para eles terem em que se apoiar. Eu vou mandar uma carta para eles poderem situar os seus pés na fé. E é por isso que Pedro, logo no capítulo 1, ele vai invocar alguns pilares da fé. E o primeiro pilar e grande pilar da fé que ele invoca é o da santidade. 1 Pedro 1,13, olha o que ele diz. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha o 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, olha o que ele diz, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmo em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Pedro está preocupado em deixar um pilar cristão. Pedro está dizendo assim, olha, se você perder tudo, se você não tiver local de culto, se você não tiver um obreiro para te visitar, se você não tiver um culto de santa ceia, se você não tiver aonde dobrar o seu joelho, se você não tiver aonde adorar, pelo menos permaneça aqui, no básico do evangelho, sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Pedro está preocupado com a prática cristã. E é bem verdade, queridos, que essa é uma preocupação muito válida para nós hoje. Por quê? Porque tem muita gente que chega na igreja, ele veste um uniforme, ele bota 2 pares de asas nas costas, coloca uma auréola na cabeça e entra na igreja como se ele fosse o mais santo de tudo, como se ele fosse quase um anjo. Mas quando ele sai lá fora, ele é outra pessoa. A prática de vida dele é outra. A vida dele diz outra coisa. Em outro ambiente ele é totalmente diferente. É como se houvesse um Marcelo aqui e um outro completamente diferente lá fora. E o que Pedro está afirmando aqui é um pilar do cristianismo. E ele está afirmando assim, irmãos, se vocês estiverem numa situação caótica, permaneçam firmes naquele que vocês foram chamados, permaneçam firmes nele e sede santos em toda a vossa maneira de viver. Sede santos na prática. Porque o evangelho cultual, irmãos, é muito fácil e até bonito. O evangelho aqui, o evangelho visto dentro de 4 paredes como esse, ele é até bonito, ele é lindo. Mas o que Pedro está querendo dizer é, irmãos, na sua vida prática, sede santo como ele é. E aqui é um pilar do cristianismo. Não existe cristianismo sem santidade.
Carta aos Hebreus: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ponto. Percebam, irmãos, que não existe um cristianismo sem santidade. E aqui nós precisamos nos ater a esta palavra. O que é santidade, irmão Marcelo? O que significa isto? O que é isto na prática? A palavra santidade vem de uma raiz que significa separado. É como se colocasse dois parênteses em uma palavra, para que ela não tivesse contato com nenhuma outra. A palavra santidade tem esse caráter de separação, de escolhido. Então a santificação tem essa acepção. Primeiro, Deus nos escolheu. Você foi escolhido. Você foi escolhida. Você foi escolhida e escolhido em Cristo Jesus. Cristo Jesus veio e pagou um alto preço no nosso lugar. Então, em Cristo Jesus, Deus nos escolhe para a vida eterna. E nessa acepção, quando Deus escolhe alguém, preste atenção em mim. Se Deus escolhe, se tem três e Deus escolhe um, o que Deus está fazendo, irmãos? Se tem três e Deus escolhe um, o que Deus está fazendo? Separando um para si. E este é o conceito de santidade. Quando Cristo morreu por nós e o sangue dele foi vertido no nosso lugar, Deus então olhou para nós, porque ele não olhava antes. Por quê? Porque Deus é tão puro de olhos que não suporta nem ver o pecado, segundo o profeta Abacuque. Então o sangue de Jesus veio, pagou o preço e a justificação pelas nossas falhas. Então Deus veio e escolheu um povo especial, zeloso e de boas obras. Vou melhorar. O sangue de Jesus te lavou, irmão. O sangue de Jesus lavou a sua família. O sangue de Jesus te deu uma oportunidade que ninguém mais tinha para dar. Então depois que você foi limpo pelo sangue, o Pai foi lá e abraçou você, tomou você para si, separou você dos demais. Entende isso? Você foi separado dos demais. Você foi tomado de uma sociedade no caos. Você foi tomado de uma sociedade mergulhada no pecado. Você foi tomado, escolhido no meio dessa geração. E quando Deus te escolheu e separou, escute, irmãos, aqui é para você adorar, hein? Quando Deus escolheu você, quando Deus escolheu você, separou você, é como se Deus pegasse você agora e colocasse aqui no colo dele. É como se Deus dissesse: agora você é meu, agora você é exclusivamente minha. Agora você está debaixo das minhas asas. Agora você está protegida pela minha mão. A sua casa está debaixo do meu poder. Você foi escolhido e separado. Era isso que o apóstolo Pedro estava querendo dizer aos irmãos que estavam dispersos. Ele estava dizendo mais ou menos isso: irmãos, vocês perderam casa, vocês perderam a escola dos seus filhos, muitos de vocês foram assassinados, vocês estão em dificuldade, ninguém quer dar emprego para vocês, mas uma coisa é certa: Deus escolheu vocês, Deus escolheu vocês, vocês foram separados para Ele, santificados nele. Essa é a primeira acepção da palavra santidade. Deus te escolheu e separou, fez uma separação entre o santo e o profano, entre o ímpio e o pio. Sabia que a palavra ímpio é o contrário de pio? A palavra ímpio é o contrário de pio. O que é a pessoa que pratica, o que é uma pessoa pia ou pio? É aquele que pratica a piedade. É aquele que tem o seu coração voltado para a graça e as escolhas de Deus.
O que é o ímpio? É aquele que faz ao contrário. Ele escolheu desprezar todas as escolhas de Deus, ele escolheu desprezar toda a vontade de Deus, ele escolheu desprezar toda a verdade de Deus, e por isso ímpio. E o que Deus faz? Deus escolhe os pios que concordaram com as suas escolhas, e agora nós estamos debaixo da mão desse Deus, separados, e por isso que a santidade é muito importante. Preste atenção. Porque ela é muito importante, irmão Marcelo. Porque se você foi separado, você foi escolhido por Deus, e agora você pratica a piedade, você está aos pés do Senhor. Escuta isso. Você está na mão do Senhor. Todas as vezes que nós escolhemos viver como os ímpios vivem, todas as vezes que nós escolhemos praticar o que eles praticam, fazer o que eles fazem, o que nós estamos literalmente fazendo é saindo da mão do Senhor, saindo da escolha do Senhor e indo para os ímpios. O que é a prática da santidade, irmão Marcelo? É quando eu permaneço exclusivamente debaixo da vontade de Deus. Queridos, percebam que Pedro está tratando de uma coisa importante para o cristianismo. Você quer estar debaixo da mão, dos conselhos e da presença de Deus, você tem que estar separado por Ele, escolhido nele. E essa é uma escolha que nós fazemos. Nós escolhemos servi-lo. Nós escolhemos servi-lo. Então, esse é um pilar básico do Evangelho. Não existe evangelho sem santidade, porque todas as vezes que eu deixo a santidade de lado, eu estou literalmente dizendo para Deus, eu não quero estar debaixo da sua presença, eu estou indo para lá, para a turma dos ímpios. Eu não quero estar debaixo da sua vontade, eu estou indo para lá, para a turma dos ímpios, para aqueles que não querem você como Deus na sua vida. Escute, irmãos. E é por isso que Pedro está dizendo, irmãos, aconteça o que acontecer, irmãos. Se nós perdermos tudo, se nós perdermos templo, se perdermos igreja, se perdermos pregadores, se perdermos pastores, se perdermos tudo, não perca a santidade. Porque se você perder a santidade, você está literalmente abandonando Deus. E Pedro vai informando essa santidade, Pedro vai dizendo para os cristãos que eles precisavam disso, acima de qualquer coisa, e esta é uma verdade universal e firme das Escrituras. Você pode não ser cantor, você pode não ser pregador, você pode não ser obreiro, você pode não ser missionária, você pode não ser nada de cargo eclesiástico na igreja. A única coisa que você não pode deixar de ter na sua vida é a santificação que Deus lhe proporcionou. Nós fomos chamados à santificação. E o que é a santificação, irmão Marcelo? É a separação de Deus. Deus nos escolheu e nos separou. E agora nós somos separados do mundo. Mas preste atenção nesse conceito. O que é mundo, irmão Marcelo? Mundo aqui, irmãos, mundo aqui é o sistema social que governa as diretrizes e opiniões de todo o planeta em que nós vivemos. Isto é mundo. Por quê? Porque tem gente que acha que ser separado por Deus e praticar a santidade é colocar literalmente barreiras em volta de si
e ele não ter mais contato com ninguém. Tem gente que pensa na santidade mais ou menos assim: nós temos que ter um cemitério próprio, nós temos que ter um governo próprio, nós temos que ter um lugar próprio, regras próprias, nós temos que ter um mundo próprio para nós vivermos, e o mundo que está lá fora tem que viver paralelamente. Isto não é santidade. O que é santidade, irmão Marcelo? É viver a vontade de Deus, aquilo que Deus deseja para nós, em meio a este mundo corrupto e caótico. Isto é santidade. Escute, vou te explicar melhor. Quando você chega em um bar e alguém lhe oferece um copo de cachaça, e você diz: eu não vou beber. E ele vai dizer: por quê? Você vai dizer: porque eu sou cristão, salvo em Cristo Jesus. E ele vai dizer: isso é muito quadrado. E você vai dizer para ele: você precisa observar e olhar as diretrizes. Por quê? Quando eu estou dizendo que não quero este copo de cerveja, que eu não quero essa bebida, eu não estou perdendo coisa alguma. Ao contrário, eu estou ganhando ainda um pouco mais da minha comunhão com o meu Pai, com o meu Deus. Essa visão deturpada em que o mundo oferece para nós e para os nossos jovens, dizendo: vocês estão perdendo a sua juventude na igreja, vocês estão perdendo a sua vida na igreja, as coisas boas, os prazeres do mundo, vocês estão perdendo. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos: nós não estamos perdendo coisa alguma, nós estamos ganhando. Ao contrário, é a ótica de visão que nós precisamos observar. Porque quando nós estamos escolhidos em Deus, separados em Deus, nós estamos a todo momento dizendo: eu estou debaixo da vontade de Deus e Ele tem o melhor para a minha vida. Basta você ver o resultado. Você já viu o resultado de famílias em que o pai é alcoólatra? Em que muitas das vezes a esposa tem que buscar o camarada com a boca na terra, quando ele sai do bar, cai lá na terra, ele não tem nem força para levantar. Em que os filhos apanham covardemente de seus pais embriagados. Em que a esposa apanha. Em que a família é um caos completo, porque o homem perdeu completamente o domínio, o vício o domina. Já parou para pensar nesse resultado? E olha o resultado do crente. Irmãos, resultado do crente: a cada dia ele vai obedecendo e vivendo a vontade de Deus. E quando ele vive a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus, irmão Marcelo? A palavra de Deus diz que ela é assim: ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Um verdadeiro homem de Deus, a sua casa tem paz, os seus filhos têm prazer de olhar nele, a sua esposa tem prazer de estar em casa, a sua casa vai sendo edificada a cada momento e Deus vai abençoando de uma forma de cada dia. Aquilo vai se tornando melhor, mais agradável e mais estável. Por quê? Porque Deus separa e Deus garante. E é por isso que Pedro vai aconselhar: irmãos, nós somos diferentes. Nós precisamos de estar debaixo da mão do Senhor. Santidade é necessária. Ela vem de dentro para fora. Diga comigo: de dentro para fora. Por quê, irmão Marcelo? Porque tem gente que quer viver uma santidade de fora para dentro. E como é que é isso? É mais ou menos assim: aceitou Jesus e agora bota uma burca completa, é um vestido que tampa das pontas debaixo dos pés até debaixo das mãos. O seu linguajar muda, fala um linguajar igrejeiro, né? Um linguajar completamente que só se entende na igreja. Ele quer mostrar que ele é muito crente, então ele tem que orar mais que os outros.
ele tem que jejuar mais que os outros, ele tem que ler mais que os outros, ele tem que falar mais línguas estranhas que os outros, ele tem que manifestar no culto mais que os outros, porque a santificação dele, o contato dele com Deus tem que ser externo, ele quer que os outros vejam nele. E a santidade, irmãos, é de dentro para fora. Como é que é? O Espírito Santo vem, a palavra vem, e ela vem mudando a gente de dentro para fora. É a palavra, é o Espírito Santo que vai dizendo: você não pode falar desse jeito, você não pode xingar assim, você é uma nova criatura agora, eu te escolhi, você não pode usar uma roupa tão curta e sensual assim, você não pode usar esse comportamento tão leviano, esse decote não pode ser tão assim. O Espírito Santo vai informando, o Espírito Santo de dentro para fora vai transformando. Não precisa a gente agredir ninguém, não precisa a gente forçar ninguém, missionária, não precisa a gente agredir ninguém. Por quê? Porque de dentro para fora a pessoa vai se autoconvertendo ao Evangelho, porque o Espírito Santo se encarrega, isso é a missão dele, de convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Santidade de dentro para fora, ela vem do interior e esboça no nosso externo. É muito diferente de alguém querer parecer santo. É diferente alguém querer parecer santo de alguém que é santo. Tem gente que busca dentro da igreja uma vida de aparências. Ele quer mostrar para os outros, ela quer mostrar para as outras. Tem alguns que querem mostrar para o pastor, quer mostrar para os obreiros, então ele tem uma vida aparentada, mas o cristianismo real, genuíno, é de dentro para fora. Eu vou sendo transformado de dentro para fora, então é automático. É por isso que Jesus olhou para a mulher samaritana e diz: ei, se você soubesse com quem você está falando, eu iria te dar uma água viva, e essa água iria jorrar de dentro para fora em você. Nós precisamos de uma santidade, uma separação em Deus genuína, não falsificada. Não vai adiantar uma vida de aparências, se lá dentro do seu lar, se lá dentro do seu trabalho, o nome de Cristo é desprezado, é escandalizado. Não vai adiantar. Então, irmãos, santidade é para um verdadeiro crente. Deus escolheu e te separou. Aí você, em gratidão, a cada dia vai adorando, vai servindo, e o Espírito Santo vai te moldando, lapidando de dentro para fora. Quando passa dias ou mais dias, aquele que xingava não xinga mais, aquele que agredia não agride mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que falava mal dos outros não fala mais. Por quê? Porque o Espírito Santo vai mudando ele de dentro para fora. Isso é cristianismo saudável, pilar da nossa fé. Não existe cristianismo que não nos transforma. Irmãos, veja o convite de Jesus: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em outras palavras, se vocês vierem a mim, vocês não vão ficar do jeito que estão. Pedro continua dizendo e vai escrevendo: pilares da nossa fé, santidade. Deus te separou, você é separado, mas você vive neste mundo, então não se esconda neste mundo. O que é uma santidade genuína? É aquela que deixa esclarecer gradativamente. Olha o que Paulo diz: irmãos, nós somos cartas lidas todos os dias. Querido, tem alguém te lendo lá no teu trabalho. Minha irmã, tem alguém te lendo.
Teu vizinho está te lendo. Ei moça, estão te lendo lá na escola. E a pergunta é essa: será que eles estão vendo em nós pessoas separadas em Cristo Jesus? Será que o nosso comportamento indica que Jesus controla a nossa vida? Será que o nosso modo de vida indica que nós fomos separados em Deus? Isto é santidade. E Pedro vai, continuando a sua carta, e ele vai ensinar como é que tem isso. Já que é para ter santidade, como é que a gente vai ter? Verso 13, olha, ele diz: cingindo o vosso entendimento e esperando na graça. Olha o verso 13, está assim. Nós precisamos buscar conhecimento. Você quer conhecer Jesus, irmão? Você quer? Quantos querem conhecer Jesus? Levanta a mão aí. Deixa o povo ver lá a sua mão levantada, lá no YouTube, lá. Quer conhecer Jesus? Quero. Como que a gente vai conhecer? A gente vai conhecer, em primeiro lugar, reconhecendo quem Ele é. Segundo lugar, sabendo quem Ele é. Terceiro lugar, amando porque conhece. Escute, irmão. Como é que você conhece alguém? Escute, como é que você conhece alguém? Primeiro, conversando com essa pessoa, não é? É assim que a gente conhece alguém, ou não é? Primeiro, você tem que conhecer a pessoa, eu vou falar com essa pessoa. Segundo lugar, você fala com essa pessoa, então, automaticamente você reconhece que ela existe, que ela é viva. Porque senão você não estava falando com ele. Terceiro lugar, você vai conhecendo aspectos da vida dele, porque você está conversando. Quando você conversa com alguém, é automático, você vai saber se ele é casado, se não é, se tem filho, se não tem, assim ou não é? Você vai conhecendo, porque vocês estão dialogando. Com Jesus é a mesma coisa. Primeiro, você vem para conhecer Jesus, primeiro lugar, você reconhece, eu sei que ele está vivo. Segundo lugar, eu vou falar com ele. Terceiro lugar, eu vou conhecê-lo. E como é que conhece? Deixando ele falar com você. E como que a gente vai conhecê-lo? Pela sua palavra, irmãos. Você não vai conhecer Jesus em 40 dias no monte. Escute, não se escandalize. Você não vai conhecer Jesus louvando 50 hinos de manhã, 30 à noite, não vai. Você não vai conhecer Jesus se praticar 3 jejuns por semana, não vai. Como que você vai conhecer Jesus? Através da sua palavra. Não tem jeito. Se ele não falar com a gente, não dá para conhecer, missionária. Se nós não conhecermos ele pela sua palavra, não vamos conhecê-lo. Escute, esse é um ponto fundamental. E Pedro está dizendo, irmãos, vocês querem ser separados em Deus, vocês querem saber a vontade de Deus, vocês querem conhecer a vontade de Jesus para nós, cinja os vossos lombos. Os lombos do vosso entendimento. É por isso que culto é importante. É por isso que estudo bíblico é importante. Seminários teológicos são importantes. Porque o que nós estamos fazendo, nós não estamos brincando. Nós estamos a cada dia conhecendo um pouco mais de quem Jesus é. Como é que você vai conhecer a vontade de alguém se esse alguém não disser? É ou não é? Como é que você sabe que seu filho, irmã, gosta de alguma comida e não gosta de outra? Como é que você sabe? Porque ele vai abrir a boca, ou não é? Vai abrir o bocão, vai chorar, vai espernear, ele vai falar de algum jeito para você. Não gosto disso aqui, gosto disso ali. Porque a vontade é manifestada na fala de quem vive. E em Jesus é a mesma coisa. Quer conhecer a vontade de Jesus para a sua vida, irmão? Você precisa conhecer a sua palavra. Se você não conhecer a palavra dele, jamais vai saber a sua vontade. Se não sabe a vontade dele, jamais vai estar debaixo da sua mão, da sua separação e da sua escolha.
E Pedro está dizendo, irmão, nós precisamos de santidade. Então nós vamos em primeiro lugar cingir o entendimento, conhecer a sua vontade, entender quem ele é e depois esperar na graça dele. Isso aqui, irmãos, é cristianismo puro e simples. O que é esperar na graça? É o que a gente chama basicamente, meu pastor, de fé. Você tem que esperar nele. Você conhece, você sabe quem ele é, você fala com ele, ouve a sua palavra, tem um relacionamento com ele, o Espírito Santo vai te moldando, vai te transformando de dentro para fora, e a cada dia a sua fé cresce, você espera na graça dele, espera constantemente no favor imerecido da cruz. E no verso 22, que foi o texto principal que nós lemos, Pedro tem essa certeza. Pedro tem certeza que os irmãos que estão dispersos, eles estavam em santidade, escolhidos, separados. Porque olha o texto. Verso 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Depois a gente continua. Escute, o que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo assim, irmãos, eu estou dizendo para vocês o que é santidade e dizendo que ela é necessária na sua vida. Amém? Depois Pedro diz assim, já que vocês conheceram Jesus, já que eu sei que vocês receberam Jesus, eu tenho certeza que vocês estão vivendo em santidade, ele vai dizer assim, verso 22, por quê, Pedro? Como você sabe disso? Porque vocês já purificaram a vossa alma, por quê? Pela vossa obediência à verdade. Santidade, irmão, exige obediência, ponto final. Não existe cristianismo rebelde. Você conhece Jesus, sabe que ele está vivo, fala com ele, ouve, entende a sua palavra e a sua vontade. Quando você entende, então você obedece. Ponto final. Isto é santidade. Perceba que a santidade é uma construção. Ela é uma evolução, a cada dia você dá um passinho, a cada dia você evolui um pouco, ela é progressiva, a cada dia você evolui e melhora, a cada dia a gente melhora, a cada dia a gente avança. É por isso que o apóstolo Paulo registrou e disse, eu vou deixando as coisas para trás e eu vou prosseguindo para o meu alvo, que é Cristo Jesus. Pedro tem a certeza da santidade quando ele vê que os irmãos purificaram as almas deles através da obediência à verdade. Escute, essa é uma vertente da santidade, obedecer à verdade. Qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Jesus foi quem disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Escute, irmãos. Essa é uma faceta da santidade. Todo cristão que pratica a santidade, primeiro, ele reconhece que Jesus é Deus. Segundo, ele ouve a sua palavra, sabe quem ele é, conhece. Terceiro, ele obedece essa palavra. Porque não adianta nada você conhecer a palavra, saber que Jesus está vivo e não obedecer. Vai adiantar de quê? É a mesma coisa de você ir no médico doente e o médico dizer assim, toma esse remédio, toma esse e toma esse, você ir para casa e não tomar. O que vai acontecer? Nada. Sua doença vai agravar, ou não é? Então perceba, irmãos, que você precisa de ter santidade em Cristo Jesus. Como eu tenho santidade, eu conheço Jesus, sei qual é a sua vontade e então eu obedeço. A obediência vai purificando a nossa alma. Vertente da santidade. Segunda vertente da santidade. Olha o que o versículo diz. Tendo em vista o amor fraternal não fingido. Todo crente santo, separado em Cristo Jesus, sabe o que é um amor fraternal não fingido.
Nós demoraríamos muito tempo para falar de amor. Mas nenhuma das vertentes dessa palavra, o que amor significa saber e reconhecer e estar no lugar do outro e se compadecer. Uma das vertentes da palavra amor. E Pedro está reconhecendo essa vertente da santidade, e ele diz assim: irmãos, eu sei que vocês estão em santidade, porque vocês têm um amor não fingido, amando de coração uns aos outros ardentemente. Então, recebe esse princípio. Você precisa de ter santidade, porque não existe cristianismo sem santidade. Como eu sei que eu estou praticando a santidade, eu obedeço e reconheço a voz do Senhor. Em segundo lugar, o amor fraternal é esboçado em mim. Já viu que existe crentes que não amam? Crentes que não abraçam? Crentes que não ajudam, vai pedir para montar uma cesta básica, uma dificuldade, vai pedir para orar por alguém, uma dificuldade, vai pedir para abraçar alguém, não vai pedir para ajudar alguém, não ajuda, vai pedir para ofertar em missões, não oferta, vai pedir para fazer qualquer coisa para ajudar alguém, não oferta. Por quê? Porque existe um evangelho, um falso evangelho, que ganhou fama no mundo. Qual é? Eu venho para Jesus para ter para mim. Eu não quero dar para ninguém. E o verdadeiro evangelho é o contrário. Olha o que Pedro diz: um amor fraterno. A palavra fraterno é em família, que reconhece a necessidade de cada um. Eu sei a necessidade do pai, eu sei a necessidade da mãe, eu sei a necessidade dos filhos. Amor fraterno em família. E Pedro faz questão de dizer: esse amor não é qualquer amor. É um amor não fingido. Por que Pedro diz isso? Porque existe muito fingimento, muita falsificação. E nós precisamos, irmãos, de purificar-nos na obediência da palavra e crescer no amor de Cristo Jesus. Qual foi o amor de Cristo Jesus? Olha o amor de Cristo Jesus por nós. Paulo diz: o seu amor foi tão abundante que ele nos amou primeiro. Escute, e Paulo diz assim: nós estávamos totalmente plantados no pecado, e mesmo assim ele nos amou. O amor de Cristo é um amor incondicional. É um amor que abraça, que reconhece, que entende, que se sacrifica. E esse é o amor cristão. É o amor que entende, é o amor que se sacrifica, é o amor que se doa, é o amor que quer ver alguém que está à sua volta bem, salvo em Cristo Jesus. Pedro dá um conselho fatal. Ele diz assim: irmãos, eu sei que vocês praticam a santidade. Primeiro, porque vocês obedecem à verdade. Segundo, porque vocês têm um amor que não é fingido. Terceiro, vocês amam uns aos outros ardentemente. A palavra ardentemente aqui, no conceito, no étimo, no original, significa com toda a força, com toda a energia. Pedro diz assim: eu sei que o cristianismo em vocês estão vivo. Primeiro, porque vocês obedecem à verdade. Segundo, o amor de vocês não é fingido. E terceiro, ele está em força total. Isto é, crentes santificados em Cristo Jesus. Faces da santidade. Faces da santidade. Santidade vai muito, mas muito além de roupas. Santidade vai muito, muito além de aspectos visíveis. Santidade fala de dentro para fora, de um cristianismo verdadeiro, de uma obediência real à vontade de Jesus, de um amor verdadeiro, que não é fingido, que ele é ardente, ele vem com toda a força para aqueles que estão à nossa volta.
Quarto e último aspecto, verso 23. Pedro, olha e diz, pois, é uma palavra de conclusão, fostes regenerados. A palavra regenerado é recriados. Regenerar vem de uma raiz, irmãos, que significa algo que foi machucado, cortado, ser reconstruído de novo. Escute, e Pedro diz assim, fostes regenerados, não numa semente corruptível, mas em uma semente incorruptível. Escute, e Pedro explica qual é a semente. A palavra de Deus. Lembra de Jesus no seu ensino? Ele contou uma belíssima parábola, a parábola da semente, lembra? E veio o grande semeador e começou a semear. Lembra disso? A semente, próprio Jesus disse, a semente é a minha palavra. E Pedro está dizendo assim, vocês foram regenerados nessa semente incorruptível, a palavra de Deus. O que Pedro está dizendo é assim, antes de conhecer Jesus, vocês estavam quebrados, estava faltando um pedaço em vocês, vocês estavam machucados. Aí vocês conheceram Jesus, e a palavra de Jesus, a palavra de Deus, foi reconstruindo vocês de novo. Foi restaurando vocês de novo, foi regenerando vocês outra vez. E Pedro dá segurança, por quê? Porque a palavra é incorruptível e vive para sempre, aleluia. O que Pedro estava dizendo? Ele estava dizendo, irmãos, vocês não foram chamados em qualquer palavra, vocês não foram chamados em qualquer ensino, não foi na palavra de homem que vocês foram chamados. Por quê? Porque a palavra de homem ela vem e passa, a palavra de homem não dá para confiar. Mas Pedro está dizendo assim, irmãos, vocês podem praticar a santidade, porque quem está autorizando, quem está informando, é a palavra de Deus, é a incorruptível semente. A palavra que tem poder de regenerar você, a palavra que tem poder de construir de novo, a palavra que tem poder de construir relacionamento de novo, restaurar casamento de novo, restaurar vida de novo, restaurar drogado de novo, restaura, transforma, muda e dá outra vida, regenera. E Pedro conclui, não é qualquer palavra, é uma palavra eterna. E ele vai concluir verso 24 e ele explica, pois, olha o que ele diz, toda a carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. 25, mas a palavra do Senhor, veja que é uma comparação poética, mas a palavra do Senhor não, ela permanece para sempre. É Pedro dizendo assim, vocês não foram chamados em qualquer coisa. Vocês não foram chamados na revista Veja, vocês não foram chamados na revista de autoajuda, vocês não foram chamados no conselho de algum homem, vocês foram chamados numa palavra viva. A palavra viva é Jesus. E João completa e diz assim, ele era o verbo no começo, e o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, Pedro está afirmando, irmãos, vocês foram chamados numa palavra real, genuína e eterna da boca de Deus. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim, você pode confiar nessa palavra, você pode acreditar nela, você pode confiar. Se você confiar, ela vai te moldar, você vai acreditar, vai ser transformado, você vai obedecer, vai purificar a sua vida, o Espírito Santo vai te transformar, então você vai ter vertentes da santidade. Santidade do crente faz ele estar mais parecido com Jesus. E Pedro conclui, parte final do verso 25 e a gente encerra. Ora, e esta é a palavra que vos foi evangelizada. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo simplesmente, foi esta palavra que Jesus nos deixou, irmãos. E lembre-se que Pedro é a testemunha ocular. Pedro foi aquele que andou com Jesus. Pedro foi aquele
que negou Jesus, lembra? Pedro foi aquele que assistiu à crucificação. Pedro foi aquele que, quando Jesus ressurreto, um encontro na praia, ele dentro d'água para não ver Jesus, porque estava com vergonha, porque tinha negado ele 3 vezes. Esse Pedro foi esse Pedro que veio falar com Jesus, e foi esse Pedro que ouviu Jesus dizendo: ei Pedro, tu me amas? E Pedro: ô Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus: então apacenta as minhas ovelhas. Mais um pouquinho para frente vai andando e Jesus de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro vai se constrangendo. A expressão no texto vai dizendo que Pedro vai se entristecendo, se constrangendo por dentro, e diz: Senhor, eu te amo. Mas Jesus vai uma terceira vez: Pedro, tu me amas? Você não entendeu? A palavra de Jesus é viva. E ela vai nos cutucando na nossa ferida. Porque é assim que a palavra nos transforma. É assim que a palavra nos muda. Escute, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Pedro estava completamente amargurado por isso. E Jesus chega para ele a primeira e diz: tu me amas? Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: rapaz, vem comigo que eu vou te perdoar. Você me ama? Mas eu te amo. Tu me amas? Senhor, eu te amo. Mas quando Jesus diz a terceira, é como se Pedro desabasse, irmãos. É como se Pedro se quebrasse por completo e dizesse: Senhor, tu sabes tudo. Era Pedro reconhecendo a divindade de Jesus, a deidade dele. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E aí Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava dizendo? Você está perdoado, você me negou 3 vezes, mas você me ama 3 vezes, eu vou te perdoar. Apacenta as minhas ovelhas, continua com o meu rebanho. E é por causa dessa palavra que Pedro está dizendo assim: irmãos, foi esta palavra que foi pregada entre vocês, uma palavra viva, uma palavra que nos cutuca de dentro para fora, uma palavra que mexe conosco, uma palavra que vai nos moldando, uma palavra genuína e uma palavra eterna, uma palavra daquele que está vivo, daquele que eu vi ressurreto. E é por isso, irmãos, que pode acontecer qualquer coisa na nossa fé. Paulo relata e diz assim: irmãos, quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Será nudez? Será pobreza? Será dificuldades? Será morte? E Paulo conclui: nada, nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Escute, santidade na vida de um crente é essencial. E como é que eu tenho santidade, irmão Marcelo? Primeiro, eu escuto essa voz de Jesus. Eu conheço esse Jesus. Eu sei quem ele foi, o que ele fez e o que ele faz por mim até hoje. Depois eu obedeço a sua voz. E por causa disso, um amor é gerado em mim de dentro para fora. Então o meu amor não é fingido. O meu amor é de coração, e o meu amor pelas almas é intransigente, é ardente. E a cada dia, essa palavra vai me regenerando, me construindo, me refazendo, me moldando. E esta palavra, ela é eterna e não muda. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Que Deus possa abençoar os irmãos que estão na internet nos acompanhando. Que Deus possa abençoar os irmãos que estão aqui presentes. Que Deus possa nos ajudar a cada dia crescermos em santidade aos pés de Jesus.